Pra mim é tipo sair do armário, sabe? A mãe saindo do armário, assumindo que quer cuidar do seu bebê. Gente, eu vou falar pra vocês, ser mãe e ser dona de casa são coisas diferentes. Não para a sua vida, não deixa a sua vida, porque o filho cresce, porque passa muito rápido, e daí você pausa a sua carreira e depois não consegue mais voltar. Olá, tudo bem com você? Eu sou Isadora, sou mãe do Estevão José de 7 meses, sou pedagoga e sou arte educadora. E estou aqui descascando beterrabas, porque essa semana eu vi no TikTok uma trend que tá meio viralizadinha, que é: tenho muito potencial, mas tenho preguiça. E aí, um comentário que eu fiz em uma das pessoas que postou esse tipo ela postou uma reflexão, na verdade foi a Fran. Ela é influencer de maternidade, né, e tudo mais, posta vídeos lá. É, ela comentou assim: nossa, isso pra mim fez muito sentido, é muito verdadeiro, porque eu quero fazer coisas aqui, eu tenho ideias pra gravar pro canal e tudo mais, mas eu não sei o que acontece, que eu tô tão cansada, sabe? Eu não tenho disposição pra fazer e tudo mais. E daí eu comentei lá, e aí trouxe minha reflexão pra cá. Eu deixei um comentário lá pra ela falando que sim, a gente tem muito potencial, né? Mas a janta é algo que não pode esperar. Então a gente, na nossa rotina de maternidade, se a gente é sozinho, né? Se a gente cuida da nossa casa, não tem alguém para fazer a comida, ou não tem alguém para organizar a nossa casa, para cuidar do nosso bebê, o que é a maioria das pessoas, eu diria, a gente precisa fazer. E essas coisas não podem esperar, né? Essas coisas tem hora para refeição, tem hora para janta, tem hora para rotina. Então, qual é o momento que você vai gravar? Você vai gravar quando você não tá fazendo essas coisas. E quando você não tá fazendo essas coisas, espera-se que você esteja dormindo, né? E aí, assim, agora que a rotina do Estevão deu uma estabilizada, graças à introdução alimentar, que regularizou um pouquinho os horários, eu estou com janelas em que ele está dormindo maiores. E aí eu preciso fazer as coisas. E eu decidi vir aqui refletir com você um pouco sobre essa minha trajetória de fazer canal. Existem algumas coisas que elas sempre vão voltar pra gente como uma opção, como uma possibilidade. Eu tenho que ficar checando isso aqui toda hora que eu gravei um vídeo e fiquei traumatizada que não gravou nada do áudio. Existem algumas coisas na nossa vida que elas sempre vão voltar como uma opção, que são coisas que muito tem a ver com a nossa personalidade, com o nosso jeito, né? E uma dessas habilidades, pra mim, é gravar vídeo. Sempre que hoje em dia existe uma demanda muito grande por gravar para a internet, estar sempre presente no Instagram, que é uma forma de você chegar nas pessoas. E graças a essa habilidade, eu tive muitos frutos no presencial. Então eu sempre fui chamada para trabalhos, tudo que eu mostrei na internet, alguém viu e me levou para fazer alguma coisa. Então, eu sempre colhi frutos da internet, embora eu não tenha mantido uma constância com aquilo que eu postava na internet. Então, eu não sou youtuber. Nunca fui youtuber. Por mais que essa tenha sido a minha vontade inicial. Gente, há 8 anos atrás, 9 anos atrás, a galera também estava começando. O YouTube estava começando. Então, eu cresci com essa geração de pessoas que o YouTube sempre foi uma possibilidade, mas era pra gente que era muito desenrolada. E como eu trabalhei muito cedo, sempre trabalhei no presencial muito cedo, é um teste, tá? Agora eu tô ralando a beterraba. Se por acaso ficar horrível no vídeo, eu vou pôr uma legenda aqui e daí na próxima vez eu não faço mais isso, tá? Mas como eu sempre dei muito valor ao presencial, né? Porque o que eu gosto de fazer se concretiza no presencial, que é estar com pessoas, cantando, dançando, brincando, atuando, se relacionando mesmo. Eu gosto muito do encontro. O digital acaba sempre ficando deixado de lado quando a minha agenda fica muito lotada no presencial.
E uma coisa que eu tava refletindo durante a minha licença maternidade é que eu não consegui ser sincera o bastante comigo, com isso que eu queria e que eu desejava fazer, que se você for parar pra pensar, hoje eu não tenho mais o tempo que eu tinha 8 anos atrás, porque 8 anos atrás eu era adolescente assim, né, tinha 20 anos, mas eu não tinha nenhum compromisso do meu salário com as contas do final do mês, essa é a verdade. E aí, o que que acontecia? Eu tinha tempo, teoricamente, eu teria todo o tempo do mundo para investir no meu canal, se der certo, ok, se não der certo, ok também. Hoje, eu sinto que eu não tenho mais esse tempo, então rola um arrependimento nesse sentido, mas conectando com o que eu estava falando sobre eu não ter sido sincera no período da minha licença maternidade, é que durante a licença maternidade, se você rolar os vídeos que eu tenho aqui na playlist licença maternidade, você vai ver que eu falo muito do momento em que o Estevão vai para a escola. E isso foi uma ansiedade para mim durante todo o período que eu fiquei em casa, porque eu sempre soube que eu não queria colocar ele na escola tão cedinho. Só que as minhas condições financeiras não me permitem esse luxo de ficar em casa sem trabalhar. E então, para eu continuar mantendo o padrão de vida que eu estava levando, eu tinha que continuar trabalhando. E, gente, olha, é tão difícil você tomar uma decisão, e eu tô falando isso assim agora com o coração cheio de luz, porque eu tomei essa decisão e eu entendi o porquê que eu não estava conseguindo ser sincera. Mas assim, eu estava empregada numa escola, eu tinha o convênio da escola, o meu filho teria bolsa na escola, e durante todo o período... Ixi, esqueci de colocar aqui o tempo que vai ficar na pressão. Raízes. E durante toda a minha gestação, eu ouvi, nossa, como você tá bem amparada, nossa, esse é o melhor cenário para estar grávida, porque você sabe que você tem para onde voltar, e você vai voltar pro seu emprego, e vai ser maravilhoso, e seu filho vai com você, tipo, esse é o sonho de todas as mães. E realmente, é um cenário muito bom, para quem quer colocar o filho na escola, e para quem quer continuar trabalhando. E assim... também outras pessoas, minha prima, né, que tem 3 filhos, contando a sua experiência, as mães da própria escola, que também eram professoras, sempre expressando a sua experiência, minha família, minha tia, todas as mulheres ao meu redor, sempre falando assim... Ai, não para a sua vida, não deixa a sua vida, porque o filho cresce, porque passa muito rápido, e daí você pausa a sua carreira e depois não consegue mais voltar. E assim, eu não consegui dar vazão pro que eu queria, que era ficar com o meu bebê. Porque parecia que eu estava tomando uma decisão muito errada. Eu não sei, se você for mulher, você vai conseguir me entender bem. Eu tava indo meio que, assim, né, sempre dizem que a mulher que quer conquistar o mercado de trabalho, a mulher que quer ter uma carreira, ela tá indo na contramão, e eu tenho que dizer que não, gente. Não é a mulher que quer ter uma carreira e que quer trabalhar e que deseja isso que está indo na contramão. Hoje em dia... Em 2024, está indo na contramão a mãe que quer ficar com seu bebê e que quer ser a maior responsável pela educação dos anos iniciais do seu bebê. E esse é o meu cenário. E se hoje eu estou conseguindo falar isso aqui no vídeo, é porque eu consegui assumir para mim que eu não consegui ser sincera durante o meu período de licença maternidade, porque tinham todas essas coisas na minha cabeça, e eu tinha muito medo de escolher errado. Só que quanto mais eu buscava coisas, buscava argumentos, né, do porquê que eu queria fazer isso, e me cercava de pessoas, inclusive a minha sogra foi uma pessoa que, ela é dona de casa, ela foi uma das pessoas que falou assim, não, nossa, você tá certíssima, é muito, muito ruim, né, pro bebê ir na escolinha assim tão cedo e tudo mais. Ela foi uma das únicas pessoas que me apoiou
E no começo da nossa vida, do meu relacionamento com meu marido, a gente teve bastante embate, assim, eu posso dizer, porque eu não era uma exímia dona de casa, nunca fui. Então, e não sei se um dia serei, né? Se vocês pudessem olhar aqui a bagunça que eu tenho diante de mim nesse momento, talvez você também me aconselharia a desistir. Porque realmente, assim, a minha cabeça tá sempre na rua, né? Só que eu quero estar na rua e estar com o meu bebê mesmo, não é deixar ele numa escolinha enquanto eu tô em outra escola. É estar com ele, ter ele pertinho de mim. Se eu precisar trabalhar, sair para trabalhar por algumas horas e voltar, beleza, também não quero ter um purismo muito grande nessa minha ideia, que é ficar com meu bebê. E daí ficar muito assim, não, se não tiver comigo, nossa, que crime que eu cometi. Não. Eu quero fazer as coisas com equilíbrio, sabe? Mas eu quero ser a principal. Até quando, Isa? Hoje eu digo até mais ou menos uns 3 anos de idade, talvez 4 anos, né, que é a idade obrigatória de entrar na escola, daí eu não vou ter muito saída. Mas até lá, eu quero que eu seja a maior referência. E para isso a gente precisa de tempo juntos, né? Então, durante esse período que eu decidi sair, de fato, porque eu tava indo e eu tava me sentindo muito mal, eu saía muito cedo, morava longe do trabalho e tudo mais. E daí eu tava sofrendo bastante, assim, tava sofrendo muito. Eu me muni de argumentos do porquê que eu acreditava ser importante, porque eu sentia que era importante, a minha intuição dizia que era importante, mas eu precisava de mais do que isso para tomar essa decisão de fato de ficar em casa com ele, né? E aí eu encontrei o estudo sobre os primeiros 1000 dias da vida do bebê. Você já ouviu falar? Eu vou gravar um vídeo só sobre os 1000 dias aqui nesse canal, mas para mim fez toda a diferença. Eu vou deixar linkado aqui na descrição desse vídeo a palestra que eu assisti do Dr. José Filho, esqueci o nome do meio, acho que é Fernando, José Fernando, que ele fala sobre os 1000 dias, sobre o tempo que a mãe precisa ter com o bebê, que o bebê precisa ter a mãe, na verdade, né? E, enfim, ele fala sobre isso. E isso me alimentou. E aí eu decidi. E assim, agora eu decidi decidido mesmo, sabe? Porque eu ainda não tinha decidido isso depois que eu saí do meu trabalho. Eu ainda estava sempre hesitando. Tanto é que eu não consegui nem fazer uma despedida formal lá no meu trabalho. Eu avisei que eu ia sair, entreguei a minha carta de demissão e, tipo, um trabalho que eu adorava, gostava muito das pessoas, gostava muito de todo mundo. Não consegui fazer uma despedida porque eu não estava nunca segura. Sabe quando você tem um namoro que você gosta da pessoa, mas você precisa terminar porque não tá funcionando mais? Você precisa ser racional? Só que se a pessoa falar, volta pra mim, você vai voltar? Então essa era a minha relação com esse trabalho. Só que é isso, toda vez que eu voltava para casa de carro e o meu filho chorava porque estava cansado de ficar na cadeirinha do carro, eu sentia uma culpa que eu não queria mais passar por aquilo, porque eu acho que culpa mesmo, quando a gente sente, a gente faz alguma coisa para mudar. Quando a gente verdadeiramente sente a culpa de ter cometido um erro, tomado uma decisão, falado de um jeito errado, a gente faz alguma coisa para mudar. Porque senão é só um remorso, né? Daí você fica lá se remoendo, mas não faz nada para mudar aquela situação. E eu sentia culpa mesmo. E hoje eu vejo que eu tomei a decisão correta e eu quero assim permanecer. E aí, junto com isso, volta na minha vida essa história de fazer canal, de fazer conteúdo e tudo mais. De tentar vender o meu serviço online e dividir o meu conhecimento, né, sobre musicalização, sobre arte e educação com as pessoas, e encontrar formas de tornar esse trabalho que eu faço hoje, sou professora de música,
viável, que eu não precise trabalhar 8/7, entendeu? E então tô aí, gente, tô aí nessa jornada, tô feliz por ter assumido isso. Vai ficar uma porcaria, né? Eu ralando esse negócio aqui no fundo. Bom, estou feliz por ter assumido isso pra mim, assim, pra mim é tipo sair do armário, sabe? A mãe saindo do armário, assumindo que quer cuidar do seu bebê. Ser dona de casa não é o meu trabalho favorito, assim, porque eu não gosto mesmo. Eu sinto que eu não dou conta de ser dona de casa. Eu gosto de ser mãe. E pra mim isso são coisas diferentes, gente. Eu vou falar pra vocês. Ser mãe e ser dona de casa são coisas diferentes. Por quê? Porque quando você é dona de casa, você tem que cuidar da casa. A casa é seu principal trabalho. As pessoas que estão na casa, elas vão usufruir do seu cuidado pela casa, mas não necessariamente a pessoa que é dona de casa, ela está atenta ao cuidado com as pessoas. E nisso eu estou falando inclusive de educação. Então, esse é o meu pensamento. Eu sou uma dona de casa péssima. Tenho um monte de roupa para lavar, a minha pia tá cheia de louça e mesmo assim eu tô cozinhando aqui, tem comida acumulada para fazer. Então assim que eu tiver uma graninha para delegar esse trabalho para outra pessoa, ou chamar alguém para me ajudar com uma faxina, ou chamar alguém para cozinhar uma parte da comida para mim para que eu possa congelar, ou até comprar marmitas como eu já fiz por um tempo, eu vou fazer isso. Porque o que eu quero para minha vida não é ser dona de casa, eu quero cuidar do meu bebê. E para mim isso são coisas diferentes. Para você são coisas iguais? O que você pensa sobre isso? Me conta. Você já tinha pensado desse jeito?